Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos desencarnados também, né? Aos encarnados e desencarnados. Boa noite aos nossos amigos aqui que nos acompanham pela internet, né? E vamos pedindo a Deus que apazigue os nossos corações, né? Que fiquemos em paz, não é? Repetindo, né? Tanto. Boa noite. Apaziguar e dar paz é a mesma coisa, não é? Pois é. Então vamos agradecendo a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, porque Jesus já disse que quando tivesse 2 ou mais reunidos, né, Ele estaria ali. Então tenho certeza que Ele está aqui esta noite. Então, agradecendo a Ele, vamos pedir aqui para nossa amiga Fátima que faça então a leitura inicial, né? Boa noite. Sinal verde, pelo Espírito André Luiz, Francisco Cândido Xavier. No recinto doméstico. Bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. Aprenda a servir-se tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Colabore na solução do problema que surja, sem alterar-se na queixa. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. Converse edificando a harmonia. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncias a ponto de vista. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido? Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de doenças, fale o estritamente necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a existência. Não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica ou censura, seja a quem seja. Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. Assim seja. Essas lições, né, deixam a gente... Bom, pessoal, eu vou pedir aqui para que façamos as nossas preces, as nossas vibrações para os amigos Rubens Carles, Miguel da Silva, Jô Carvalho, o Chiquinho, Marcos Tadeu Moraes, Cíntia Parisi, Luane Rodrigues Massola, Thaís dos Santos Silva, Iglair da Costa Sanches, Marcelo Mozoni, Eduardo Pio Matias e Olímpio Vezetti. Então, que Bezerra de Menezes e as equipes do Plano Maior possam visitar esses nossos irmãos, trazendo para eles o alento que eles precisam neste momento. E trazemos esta noite o amigo Marcelo, que é lá do Jesus Rede Vivo, e o nosso amigo Pedro Gonzalez, que fará aqui a harmonização musical, não é? E aí, tenho certeza que esta noite eles vão trazer aquelas mensagens que nós precisamos ouvir esta noite. Vamos abrir os nossos corações, as nossas mentes e receber
essa mensagem. E eu queria dedicar também essa que eles vão fazer hoje aqui para o nosso amigo lá na espiritualidade, né, o José Carlos Valiante, né, que hoje ele estaria aqui conosco, mas eu tenho certeza que o pensamento dele, onde estiver, está conosco também. Dedicar a ele esta noite, tá, gente? Então, meus queridos amigos, fiquem à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos fazer 2 canções então e começar com o Pai Nosso, tá bom? Pai nosso que estás no céu, santificado Eu fiz no dia 23 de agosto de 23. O professor José Carlos já tinha me falado que estava com câncer naquela época e tal, né? Aí me surgiu a inspiração de fazer uma canção para homenagear esse homem. E eu ia colocar o nome dele até na letra, mas eu falei, não vou colocar, eu vou deixar assim subentendido, né? Porque é uma canção que não vai falar diretamente o nome dele, mas quem conhece sabe que é para ele, né? Fala de professor, fala de outras coisas. E eu coloquei o nome dele
exatamente na letra da música, no título que chama Jesus com você. Eu falei, Jesus é José, com Carlos, e você, Valiante. Falei, então, eu falei, eu vou fazer uma canção, mas não vou fazer ela triste demais, não. Vou fazer no estilo sertanejo, eu tenho certeza que ele vai gostar. A Jaqueline ouviu, né? Eu mandei o áudio, o Marcelo, não sei se tem, mas eu vou mandar para ele. Né? E eu gostaria de cantar com playback, mas eu não tenho aparelho de som, sabe? Para colocar pendrive, essas coisas. Então vou cantar no violão. Jesus com você, tá bom? Para você, Zé Carlos. Tá? Toda essa doçura que nos traz e as palavras que nos confortam mais mostram a grandeza do seu ser, simpatia que demonstra ter, sempre aprendendo. Humildade, falando de amor. Penso que foi uma bênção te conhecer, dando um exemplo dessa vontade de viver. Vejo a esperança, a paz em seu semblante, e hoje em diante quero sempre lhe dizer, essa doutrina tão bendita nos aproximou e nos lembrou que Jesus está com você, sempre aprendendo, mesmo sendo um professor, sua humildade falando de amor. Penso que foi uma bênção te conhecer, dando um exemplo dessa vontade de viver. Vejo a esperança, paz em seu semblante, e hoje em diante quero sempre lhe dizer, essa doutrina tão bendita nos aproximou e nos lembrou que Jesus está com você. Vejo a esperança, paz em seu semblante, e hoje em diante quero sempre lhe dizer, essa doutrina tão bendita nos aproximou e nos lembrou que Jesus está com você. Um abraço, Zé Carlos. Marcelo, por favor. Marcela vai dar a palestra. Boa palestra. Obrigado. Gente, boa noite para vocês. De volta aqui no Consolador Prometido, sempre uma alegria. Nós estamos aí junto com os nossos amigos, né? E acho que chega uma hora que a gente vai vendo que vale a pena a gente ter amigos, né? Amigos tanto do lado de cada vida quanto do lado de lá. É isso que vale, por isso que vale a pena viver, né? Se não fosse a amizade, o que ia ser da gente, né? Os amigos veem a gente muito melhor do que a gente é. Esses dias eu estava vendo uma pessoa falando sobre luto, que é a doutora Ana Cláudia, eu citei para vocês, e ela fala que o luto é uma jornada onde a pessoa já não existe mais, você não vê, e é uma jornada até ela passar a viver dentro de você. Achei bonito, né?
porque a falta da pessoa, porque ninguém vê a gente como aquela pessoa. Você se via melhor nos olhos daquela pessoa amada. Mas é a vida. Gente, se nós formos pensar, cada um deve ter sua lista particular, né? Mas, em linhas gerais, se a gente for pensar nos grandes livros espíritas, que a gente pode colocar numa determinada lista assim, dos mais importantes, certamente a gente vai passar por Kardec, o livro dos Espíritos, praticamente fundou a nossa doutrina, dá início à nossa doutrina, a base de todo edifício doutrinário, um livro que tem 1019 perguntas, contém a doutrina completa, maravilhoso, e para nós é a chegada do Consolador prometido, né? Acho que com a publicação do Livro dos Espíritos em 1857. Então, provavelmente numa lista ele vai estar. Talvez pegar algum de Leon Denis, que foi um grande continuador de Kardec, qualquer um deles, o Invisível, depois da morte, um filósofo que manteve posição depois que Kardec desencarnou. E aí a coisa veio para o Brasil, né? Esse movimento para o Brasil, e nós vamos ter aqui, principalmente na literatura mediúnica, grandes obras. Vou citar talvez um livro que eu acho muito importante, que vocês devem concordar comigo, que é o Memórias do Suicida, da Dona Ivone do Amaral Pereira, porque o interessante do Memórias do Suicida, gente, por tudo que ele trata, é que também a Dona Ivone recebeu essa obra antes do Chico receber toda a literatura do André Luiz. E ela guardou porque ela pensava que realmente estava sendo vítima de uma fascinação, porque aquilo que o escritor traz de informação do mundo espiritual, até aquele momento tinha pouquíssimo material. Então ela segurou aquilo na gaveta e depois o próprio Leon Denis, já citado, mas agora espírito, fez uma revisão completa do livro. Quando ela percebeu, começou a chegar as coisas lá de Uberaba do Chico, ela falou, gente, não estou doido, né? Que o André Luiz começou a mandar a partir do nosso lar. Então, Memórias do Suicida tem um componente bem pioneiro, assim, que eu acho também uma obra importante que dá para a gente juntar nas grandes obras do Espiritismo. Mas, a gente, sem sombra de dúvida, se nós ficarmos assim quietinhos, vamos pensar, vamos decidir, o maior do livro que eu vou te dar, que eu vou falar, olha, esse livro aqui é o livro que o espírita pode se sentir realmente prestigiado. Por todos os títulos é o livro Paulo Estevão. Paulo Estevão, pelo biografado por Saulo de Tarso, gente. Saulo de Tarso é o campeão do Evangelho, como diz Emmanuel. Pela circunstância do Chico psicografar isso lá em Pedro Leopoldo, numa situação muito humilde, muito simples, os intervalos do trabalho, e é o livro em que ele, Chico, talvez atingiu o ápice da sua mediunidade. É o ponto mais alto do Chico, sem dúvida nenhuma, daquilo que ele conseguiu captar. Sugiro a vocês lerem o Encontro de Saulo com Jesus nas portas de Damasco. Ninguém, gente, não é só literatura mediúnica, Pedro, pessoal, não só da literatura mediúnica, mas da literatura mundial. Se a gente está lendo a obra, vendo tudo que Saulo passou até aquele momento, a hora que ele encontra com Jesus, e a forma com que Emmanuel escreve isso, a gente não vai encontrar pouco estilo a roupa sacerdotal lá como o padre Manuel da Nóbrega, que ele aportou aqui para tentar evangelizar os índios, e meio que continua tentando evangelizar a gente aí, né, nosso aprendizado. Então, por todos os títulos que você analisar, Paulo Estevão é a obra mediúnica, é a obra mediúnica, você tem que fazer essa releitura de André Luiz, de Emmanuel, que a gente vinha conversando muito a respeito do livro nesses últimos meses aí. Por isso que a gente optou por falar para vocês também sobre Paulo Estevão. E aí você fala, poxa, mas do que trata o livro? É uma biografia nova, é uma homenagem? Gente, é um atestado que Emmanuel nos mostra, porque o que Saulo teve que fazer, gente, ele praticamente desencarnou e reencarnou na mesma existência. E Emmanuel vai, curiosamente, quando eu fui pegar um trecho para falar para vocês, que era o trecho para encaixar com a nossa noite de celebração da vida, Emmanuel fala isso. Depois que ele encontra Abigail e Estevão no mundo espiritual, ele estava
pezão ferrado no judaísmo, ele não admitia a existência de um Messias que não fosse o Messias que ia restituir Israel ao seu domínio, à sua soberania, ao comando do mundo. De repente, quando ele toma contato com aquele Jesus humilde pregado na cruz, na cabeça dele não entra. Ele precisa enfrentar e vencer um abismo que o separava do Cristo. Mas ele encontrou Jesus veio pessoalmente chamar. Mas, gente, olha a trajetória. Os livros, a literatura mediúnica é o bastidor daquilo que a gente já conhece dos Atos dos Apóstolos. Nós acreditamos que Emmanuel consultou as tradições do mundo espiritual onde estavam registrados os feitos de Saulo de Tarso, de Estevão, de Abigail, daqueles discípulos do caminho, era gente. Mas era gente. E gente que teve coragem de ouvir a mensagem, só que a mensagem ecoou no coração de uma forma que transformou a vida daquelas pessoas. No limite. Eu estava relendo hoje um pedacinho para a gente, pelo menos, entrar no clima do livro, para vir falar para os nossos amigos daqui. E Saulo chega uma hora que ele vai em busca do pai, ele estava desamparado, ele chega no pai, o pai começa a descascar, ele descasca, diz: a sua mãe morreu por sua causa. Vocês imaginem, gente. A sua mãe encontrou repouso nos braços da morte, e eu que ralei a minha vida toda para você ser rabino. Saulo era aluno de Gamaliel, que era um grande mestre lá dos judeus. Gamaliel era neto de Hilel. Hilel foi um fundador de uma escola rabínica em Israel. Vinha de uma tradição importantíssima. Saulo foi aluno de Gamaliel. Eu ralei a minha vida toda e você agora se entregou. O que é essa farsa de Damasco? Você já está melhor? Você está doente? Você estava doente? Olha o que se passa no coração de um homem desse que precisava de ajuda, estava sozinho. Mas ele fala: pai, nós dois precisamos de Jesus. Então você está, a sua escolha está feita. Vai atrás do seu mestre, quem sabe ele te dá o recurso que você precisa. Então, gente, é um abismo. Emmanuel fala em um abismo que Saulo precisa vencer. Mas quem de nós na terra que não teve o apelo de Jesus? Eu pergunto a vocês. Pessoalmente, talvez nenhum de nós, mas indiretamente. Quem de nós que não foi convidado ao seguimento do Cristo de alguma forma, por alguma movimentação que veio de Jesus em nossa direção, que nos busca nos nossos caminhos e nos convida? A diferença é que Saulo fala assim: o que o Senhor quer que eu faça? Resoluto. O que o Senhor quer que eu faça? Mas o título que eu coloquei aí para a nossa amiga Jaqueline, que eu entendi que podia talvez cair no nosso tema. Porque vocês sabem que Saulo, antes de Damasco, ele fez toda aquela movimentação que pegou da base o cristianismo que estava nascendo e ia acabar com o movimento, gente. Ele ia acabar com o movimento. Ele tinha força para isso. E acabou, dessa forma, imolando Estevão. Estevão é o promártir do cristianismo. O primeiro que morreu dando a vida por Jesus. Mas o construtor da situação da morte de Estevão foi Saulo. Ele foi o construtor. E quando Saulo se converte, que ele está naquele momento desamparado, ele vai até a casa do caminho, gente. É muito lindo. Porque ele já tinha ido lá antes. E a primeira vez que ele foi lá, ele observou e criou material para processar todo mundo, botar todo mundo na justiça. Ele, pela vontade dele, ele já tinha matado todos. Na segunda vez que ele vai convertido, que ele bate na porta, a pessoa vai atender, ele falou: poderia falar com o Simão Pedro? Quem quer falar? Fala para ele que é Saulo de Tarso, em nome de Jesus. O homem que foi atender sai tremendo. E quando entra lá para dentro, como se estivesse um compartimento lá, os três líderes na casa do caminho, que era Simão Pedro, João e Tiago de Alfeu. O
o Tiago de Zebedeu, irmão de João, que esse também foi morto logo no começo do cristianismo, passaram a espada na cabeça dele. Era um outro Tiago de Alfeu. Saulo está dizendo, o que faz isso? Será que ele está se fingindo para entrar aqui e causar mais estrago? Aí ficam naquela discussão, Simão Pedro era sempre conciliador, né? Mas não vai dar, porque a obra não é minha, não vou deixar. Diga para ele esperar, que nós vamos dar um jeito de receber. Aí se ele vem em nome de Jesus, ele vai saber isso. E aquele mesmo mensageiro vai lá e fala, não dá para atender, eu vou lá para a hospedaria onde eu estou. E os discípulos de Jerusalém mandam Barnabé visitar. E Barnabé imediatamente toma-se de grande simpatia. Saulo relata a visão. Barnabé aceita a visão espiritual dele de imediato. E depois já vai com ele e adentra lá na casa do caminho. Ele relata para os discípulos. Simão também aceita de ele. Só Tiago ficava meio assim, porque o Tiago estava muito ligado ao juízo. Conversa vai, mas eu estou sem dinheiro, não sei por onde começar, eu estou doente, não tem problema, você vai ficar conosco. Nós vamos cuidar da sua saúde, até do Senhor. E aí, gente, eu acho, porque ele fala assim, eu posso ocupar a cama que esteve. É de quebrar as pernas. Olha esse homem, gente. Eu posso ocupar a cama que Estevão foi acolhido nessa casa. Ele deita, Simão Pedro, muito gentil, devia ser um homem do Senhor, né? Imagina um homem desse, contato com Jesus, nosso Senhor, de perto. Foi buscar os evangelhos que Estevão fazia as leituras, mostrou. O Saulo vê palavras comuns que ele estava acostumado a ouvir da boca de Abigail, porque eles eram irmãos. Mas ele não fala nada, porque ele não entra no assunto Abigail, então não vou trazer mais essa situação. E se deita na cama do homem que ele ajudou a matar. Resumindo. Depois ele vai perceber, gente, que a morte de Estevão deixou um buraco na igreja do caminho. Porque Estevão era um dos palestrantes, vamos dizer assim. E era o único que defendia o evangelho livre. Ele estava pouco se preocupando com o Antigo Testamento. Ele entendia o Antigo Testamento como uma promessa que se concretizou na figura de Jesus. Então o evangelho era superior. Coisa que Tiago, por exemplo, Tiago ia se equilibrando com um pé em cada canoa, porque ele tinha medo de morrer. Né? Então Saulo imediatamente percebeu isso. A falta que Estevão fazia. O buraco que Estevão deixou. Por que nós estamos falando isso? Porque, gente, as pessoas falam assim, Pedro, ninguém é insubstituível. É mentira. As pessoas são insubstituíveis. Algumas pessoas são na nossa vida. Não, mas nós acabamos de ver um amigo partir do mundo espiritual, que ao nosso ver era um amigo que ocupava um espaço que era só dele. Não adianta agora eu, Marcelo, querer imitar o meu amigo que foi, que se foi. Vai ficar ridículo. Nós tivemos um outro amigo, muito querido, chamado Williams. O Williams também, o Williams e o Zé, lá no Jesus Redivivo, eles começaram por volta de 1978, 1979, com 20 e poucos anos. Eles eram da equipe Marco Prisco. A equipe Marco Prisco fazia campanha de Souza nas ruas, iam com os saquinhos, né? Eles namoraram com as futuras esposas na campanha. E o Williams era para nós, ele era uma referência. Assim. E que também por essas situações da vida, em 2001 ele veio a desencarnar com 42 anos. Hoje só que eu consigo avaliar como que ele era novo. Porque para mim, que era mais jovem, eu não tinha essa noção. Ele deixou um buraco no Jesus Cristo. Um buraco que nunca mais foi preenchido. Porque a casa dele era a segunda casa espírita para nós. A gente saía do centro e ia para a casa dele.
Então eu comecei a namorar com a minha mulher na casa de Minas. Então vocês imaginem a importância. Então ele teve que olhar para trás. O Marcelo estava lá, ele já andava atrás deles, para onde eles iam ir atrás, foi uma vez. O Marcelo estava lá, então ele vai assumir. Não vou deixar parar, mas nunca igual ao comum. O Zé também hoje deixou um espaço, que ele muito modestamente, como o Pedro colocou na canção, nunca quis, né? Mas ele ocupava um espaço. O que eu posso fazer como amigo que reconheci nele o que eu penso ser uma prova da reencarnação? Porque eu reconheci nessas pessoas, gente, irmãos de outras vidas. Eu conversei muito mais com o Zé nos últimos tempos do que com o meu irmão. Por sinal, uma excelente pessoa, o irmão Márcio, maravilhoso. Mas eu entendi o que é a afinidade na prática. Mas lendo essa lição de Salmos, nós não podemos nos dar ao luxo de não substituir o amigo que se foi, por vontade divina. E como ele mesmo disse, sabendo que tudo estava certo. Tudo está certo. Você comentou isso, alguns amigos espíritas, às vezes, chegando falando para ele: nossa, mas você é espírita, você é palestrante, você faz caridade, e está assim. O que nós temos a nosso favor para isentar a gente de qualquer problema? Quem foi que inventou que o cristão, não sei quem foi que inventou, mas nós não vamos falar com delicadeza, mas as religiões inventaram que o cristão que está envolvido com a obra de Jesus, ele tem que ter uma vida plena, cheia de saúde, de riqueza, de trabalho bom, porque ele está a serviço de Jesus, ele merece. Aí eu fico pensando, gente, esses cristãos que a gente lê aí no livro do Paulo Estevam, Saulo só tomou pancada. Tem até uma passagem engraçada que eles chegaram numa cidade lá, Pedrão, e a mulher começou a falar assim: sejam bem-vindos os representantes do Altíssimo, Deus mandou. Aí o rapaz que estava com o Saulo falou: ué, ele chegava, era só paulada, dava tempo de fazer uma palhinha e depois era só. A mulher falou a primeira vez, na segunda aparece: seja bem-vindo, Saulo, afasta dela, deixa essa mulher. Nós não somos missionários, nós estamos em luta conosco mesmo, se afasta. A mulher tomou um chilique lá, parou. Aí o outro companheiro dele falou assim: a gente nunca é bem recebido em lugar nenhum. A hora que alguém fala seja bem-vindo, me dá uma dura na mulher. Eu fui ver quem era a pessoa, quem estava por trás dela. A mediunidade é santa, mas não pode ser vendida. E foram expulsos como sempre na paulada. Das vidas anteriores que precisam ser reparadas, gente. Não tem como transferir isso para o outro. Nós não lembramos, mas a consciência nos coloca na situação que a gente precisa viver. Aceitar isso em nome de Jesus é um atestado de que realmente nós entendemos o que é a vida. Deus não vai nos isentar de nada. Pelo contrário, a misericórdia dele é tão grande que ele espera você chegar num ponto que você já dá para aguentar para ele mandar o próximo. Que às vezes se viesse antes a gente não ia aguentar, ou a gente ia revoltar e não ia aproveitar a função. Ele espera você aprender. Aí quando você está naquele ponto, ele permite. Não porque ele te castiga, mas porque ele quer te libertar. E se a tua consciência estiver pesada, como é que você vai subir aí? Porque nós temos que subir. Não dá para deixar a roupa subir para trás. As pessoas falam: como é que você está? A gente tem que estar com a coragem. Talvez uma pessoa só não consiga ocupar um espaço determinado, mas se a gente somar as forças, a gente consegue. E consegue permitir que a doutrina, que os nossos amigos que nos antecederam tanto amaram, continue a fazer o seu papel de transformar vidas.
Jesus vai dizer para João Evangelista, a Pedro no final, quando ele já apareceu redivivo. E ele não vai, ele vai ficar por aqui, se referindo a João. Dando a entender que João não morreria de morte matada, porque dizem, né, as tradições, que ele morreu de morte morrida bem velho. Se eu quero que ele fique, o que tem a ver com vocês? A gente não sabe o plano de Deus para cada um de nós. O que a gente pode fazer. Porque Francisco de Assis diz o seguinte, gente: tudo pertence a Jesus. Tudo. A pancadaria, as situações que ele permite, tudo é propriedade de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a forma com que a gente vive os nossos problemas, essa é a escolha de Deus. Essa é uma escolha particular. Então, eu vendo as lições na prática, os meus amigos que não se revoltaram, eu peço a Deus para poder não me revoltar, para que a aflição tenha o valor que ela precisa ter. Deus não castiga ninguém. Deus faz da terra uma grande escola, onde a cada obstáculo que eu venço, eu me torno uma melhor versão de mim mesmo. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Deus quiser, a gente se vê numa próxima. E obrigado a Deus mesmo. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Vou encerrar com duas canções. E essa canção, ela fala do Sermão do Monte. E eu fiquei ouvindo uns dias num canal chamado LBV, na Legião da Vontade, e todos os dias aparecia as bem-aventuranças, né? E um dia eu falei, nossa, é um tema legal para fazer uma música, né? Então eu peguei as bem-aventuranças e coloquei uma melodia, gravei. Ela vai estar no próximo CD. Então eu vou cantar para vocês as bem-aventuranças, tá bem? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor e a justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados, Aquela, né? Encerramento, como sempre. Todo mundo.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu levo amor. Onde houver ofensa, eu levo perdão. Onde houver discórdia, eu levo união. Onde houver dúvida, eu levo a fé. Onde houver erro, eu levo a verdade. Onde houver desespero, eu levo a esperança. Onde houver tristeza, eu levo a alegria. Onde houver trevas, eu levo a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então pedimos a Deus, nosso Mestre Jesus, a esses espíritos amigos que sempre estão com todos nós, né? Que fortaleçam esses nossos amigos, né? O Marcelo, o Pedro, a Vani também, que faz agora palestra, né? Que eles sejam sempre envolvidos nesse amor e continuem esse trabalho, porque a gente, quando vai para palestras em outros lugares, nós estamos fazendo igual a Paulo, não é? De certa forma, né? O legado dele não ficou perdido, não é? A gente acaba levando a palavra a todos os lugares, é bem legal. Então aqui, ó, nossos amigos, ai meu Deus, a Paty Durães, Ronaldo, Aida, ele fica de mal de mim, gente, isso aqui, ó. Eu tava vendo um monte de gente, agora não quero mostrar. Olha, o tio Clóvis agora tá aqui também. Eu vi o Aldinei aqui. Não vai. Então tem vários amigos aqui que eu tô tentando ver, mas não tá deixando mais. Gente, desculpa. A todos que estiveram aqui conosco, um beijão. Infelizmente eu não consigo ver, porque ele não gosta de mim, esse bendito aqui, eu não consigo, tá? Então eu peço desculpas. E um beijo a todos, fiquem com Deus, tá? E semana que vem estaremos aqui mais uma vez, tá? Se Deus quiser. Beijo a todos.